a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Eu queria falar um pouco sobre esse tema e estar desenvolvendo uma série de estudos, né, sobre isso. Eu creio que ser de extrema importância pelos dias que nós estamos vivendo. A gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Romanos 3, capítulo 3, versículo 23, fala assim, que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então, todas as pessoas, todos os seres humanos estão no lugar de separação, de afastamento de Deus por consequência do pecado. Por aí nós vemos a gravidade que é o pecado. O pecado, ele nos distancia, ele nos separa de Deus. É o que o texto fala. Porque todos pecaram e destituídos, excluídos, estão fora e não podem desfrutar da glória de Deus, segundo Romanos capítulo 3, versículo 23. Por isso o tema desse estudo, dessa reflexão, a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. Outro texto que eu vou ler com vocês aqui é Isaías capítulo 59, versículo 1 e 2, que fala assim, eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Gravidade. Olha só a gravidade, meu querido, do pecado. E hoje nós estamos vivendo um tempo de banalização, onde falar sobre o pecado se tornou pecado. Isso mesmo, quando nós falamos sobre pecado, nós somos taxados de legalista. Mas nós temos que entender a maneira como Deus vê o pecado, como Deus quer que eu e você tratemos o pecado em nossas vidas e na vida do nosso próximo. Para que nós não sejamos legalistas, para que nós não sejamos juízes, para que nós não nos coloquemos no lugar de Deus, mas sejamos instrumentos de Deus para que aqueles que estão vivendo sejam removidos de uma vida pecaminosa e nós mesmos possamos vencer os pecados que ainda tentam nos escravizar, de maneira a glorificar a Deus. Mas isso com um entendimento claro de como Deus vê e de como Deus quer que eu e você tratemos esse tema. Amém? Então, esses dois textos que eu acabei de ler são claros para nós e nos mostrar a gravidade do pecado. Romanos 3,23 fala, todos pecaram, estão excluídos. Excluídos porque pecaram. Excluídos do que? Da glória de Deus. Aqui o texto fala que as nossas iniquidades, os nossos pecados fazem divisão entre nós e nosso Deus. E os nossos pecados encobrem e realmente colocam um véu sobre o rosto de Deus para que ele não nos ouça as nossas orações. Então, se eu oro, se eu estou clamando a Deus debaixo de uma vida pecaminosa, Deus não está me ouvindo. Por quê? Porque ele não quer ouvir? Não. Porque ele não tem amor? Não. Porque o pecado que eu estou abraçando, que eu estou acolhendo, está impedindo Deus de ouvir as minhas orações. Por isso eu entendo que esse tema é um tema de supra importância para os nossos dias. Amém? Eu queria tratar sobre isso de maneira mais profunda e falar em mais vídeos que eu vou estar fazendo à frente sobre esse tema. Aqui eu quero dar uma introdução sobre isso, sobre a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses, outro texto que eu quero compartilhar é 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, fala assim, não extingais o Espírito Santo de Deus. Olha só, Paulo está dizendo para mim e para você, não apague o Espírito Santo. Em outras palavras, Deus nos deu o Espírito Santo quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito Santo. Só um parênteses. O texto que eu li no início fala claramente que todas as pessoas
estão mortas em seus pecados, separadas de Deus. Por isso Jesus Cristo veio há 2000 anos atrás, morreu na cruz, derramou seu sangue, para que através da sua morte e da sua glorificação, ele nos desse a oportunidade de recebermos o perdão dos nossos pecados e assim recebermos essa gloriosa dádiva que é o Espírito Santo de Deus habitando em nós. Amém? Então, Paulo está falando, olha, você recebeu essa gloriosa dádiva do Espírito Santo. E ele fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 19, não apagueis o Espírito Santo. Por isso, esse tema, a gravidade do pecado e suas consequências em nosso relacionamento com o Espírito Santo. A pergunta que eu faço, como alguém pode apagar o Espírito Santo? Como alguém pode apagar o Espírito Santo? Efésios 4:30 fala, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Como alguém pode apagar o Espírito Santo de Deus? Entristecendo o Espírito Santo de Deus. E agora outra pergunta eu faço, o que entristece o Espírito Santo de Deus? Hebreus 1:19 fala assim, amaste a justiça e aborreceste a iniquidade. Odiaste o pecado. Então, o que entristece o Espírito Santo não é outra coisa senão o pecado. Por isso aqui, esse tema, a gravidade do pecado. Eu trago esse tema como um alerta para mim, primeiramente, para você também. Porque nós precisamos refletir sobre isso e clamar o sangue de Jesus sobre as nossas vidas, para que nós não sejamos vencidos pelo pecado, pela iniquidade. Por isso, essa é uma pequena introdução. Eu vou estar dando continuidade, falando mais coisas sobre isso. Eu peço para você que está vendo esse vídeo, se inscreva no meu canal, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que precisam entender esse tema, pecado. Eu vou estar falando sobre esse tema, biblicamente falando, usando textos, meditando, refletindo naquilo que está escrito na palavra. Não é aquilo que eu acho, é aquilo que está escrito. Hoje nós estamos vivendo um tempo também que a palavra de Deus, a Bíblia, tem caído em descrédito. Os pregadores, pastores, estão incentivando as pessoas a não lerem a palavra de Deus, a não estudarem a palavra de Deus, a não amarem as Escrituras, a viverem de revelagens, de profetagens. Mas aqui eu quero meditar e refletir com você naquilo que está escrito. Por isso, eu vou estar dando continuidade em outros vídeos falando sobre esse tema. Hoje, uma pequena introdução. Amém, meus queridos? Compartilhe, se inscreva, toque o sininho aí, em nome de Jesus. Eu espero que essa palavra abençoe a sua vida. A gravidade do pecado. O pecado é grave porque nos separa de Deus. O pecado é grave porque ele pode apagar o Espírito Santo. O pecado é grave porque ele entristece ao Espírito Santo. O pecado é grave e somente através do sangue de Jesus nós podemos vencê-lo e pelo poder do Espírito Santo. Deus abençoe.